Oi, pessoal! Hoje eu tô aqui com o Edu Guimarães, que é gestor e expert em fundos imobiliários. E a ideia aqui é descomplicar alguns termos que geram bastante dúvida entre vocês. Edu, para começar do básico, o que são os fundos imobiliários? Bom, Vic, para começar, fundos imobiliários são uma forma de investir no setor imobiliário sem precisar comprar um imóvel físico, né? Então funciona assim: você compra cotas de um fundo imobiliário que investe em ativos ligados ao setor, como por exemplo, escritórios corporativos, um escritório que a gente está aqui gravando esse vídeo, um shopping center ou um galpão logístico, ou até mesmo fundos que têm dívidas do setor, sempre com uma carteira muito diversificada de ativos, né? A compra das cotas dos FIIs é feita na Bolsa de Valores, como uma ação de uma empresa, geralmente com preços aí que oscilam em torno de R$ 100 por cota. Além disso, o rendimento mensal pago pelos fundos imobiliários, que seria o equivalente aos aluguéis, desses imóveis, são isentos de imposto de renda para as pessoas físicas. Ou seja, o fundo imobiliário é uma forma de investimento no setor muito mais prática, acessível, diversificada e mais fácil para comprar e vender. Legal, Edu! E quem quiser se aprofundar mais nas vantagens dos FIIs, deixamos outro vídeo super completo aqui na descrição. Agora me conta, Edu, quais são os tipos mais comuns de FIIs, os fundos imobiliários? Bom, basicamente a gente tem dois tipos principais, A gente tem os fundos de tijolo e os fundos de papel. Os fundos de tijolo investem em imóveis físicos, A renda vem geralmente dos aluguéis e, como eu já falei, principais classes aqui, escritórios corporativos, galpões logísticos e shopping centers. Já os fundos de papel, os fundos de recebíveis imobiliários, eles investem em papéis de dívida, como os CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários. Então, eles não compram imóveis, eles emprestam dinheiro para as empresas do setor, geralmente com garantia do imóvel e do fluxo de recebimento de aluguel, e recebe juros dessa dívida ao longo do tempo. E também tem um terceiro tipo, que é o fundo de fundos imobiliários, que são os FOFs, como o BCA11, que é gerido aqui pela Bradesco Asset, sou um dos gestores desse fundo. Então, a gente investe aqui numa carteira diversificada de FIIs e em CRIs diretamente. Legal, Edu. E outro termo que sempre chega como dúvida para nós é o que é o IFIX. Você pode explicar melhor também? Legal. O IFIX é um índice da B3, da Bolsa de Valores, que mede o desempenho médio dos principais fundos imobiliários na Bolsa, São mais de 100 FIIs no IFIX. Importante destacar aqui que o retorno do IFIX também considera os rendimentos pagos pelos fundos imobiliários. Não é somente a alta ou a queda das cotas dos FIIs. Então, é um chamado índice de retorno total, ou seja, o dividendo recebido mais o que a cota variar. E o IFIX é composto pelos FIIs com maior valor de mercado e a maior liquidez, ou seja, são os fundos maiores e mais negociados. E o IFIX é um índice de referência, então, para acompanhar esse mercado de fundos imobiliários na Bolsa de Valores. E se você quiser entender melhor sobre IFIX, também temos um vídeo específico sobre isso aqui no canal. Agora, outra dúvida muito comum entre os investidores é a diferença entre cota patrimonial e cota de mercado. Aliás, não somente para fundos imobiliários, para outros fundos listados, essa resposta também é válida, Sim. Então, para fundo listado, você vai ter sempre a cota de mercado e a cota patrimonial. Então, começando pela cota patrimonial, é o valor da cota, calculado com base no patrimônio líquido do fundo dividido pela quantidade total de cotas emitidas, Então, é como se fosse o preço justo contábil e, no caso dos FIIs de tijolo, ele é calculado com base no valor de laudo de avaliação que é feito anualmente de cada ativo. Já a cota de mercado é o preço pelo qual o fundo está sendo negociado na bolsa, Esse valor pode oscilar, ser maior ou menor do que a cota patrimonial, depende muito da oferta e demanda na bolsa. Então, a gente costuma dizer, se a cota de mercado está acima do valor patrimonial, o FII está sendo negociado com ágio. Já se o preço de mercado está abaixo da cota patrimonial, ele está com deságio ou ele está sendo negociado com um desconto para o seu valor patrimonial. Então, aqui é uma relação bem importante, um múltiplo PVP, preço sobre valor patrimonial dos fundos, Então, ele mede a relação entre o preço da bolsa com o valor justo, o valor contábil patrimonial. Então, simplificando, vai ter ágio quando esse número for maior que 1, ou seja, o valor de mercado supera o valor patrimonial, e ele vai ter deságio ou desconto quando esse número for inferior a 1, já que o valor de mercado está abaixo do VP. Edu, obrigada. E queria que você explicasse melhor sobre o termo duplo desconto, especificamente nos FOFs. Legal, essa é uma dúvida que a gente recebe bastante, A gente escreve isso no nosso relatório, eu vou explicar aqui bem detalhado, bem devagar para entender bem o conceito. Então, para começar, um FOF, ele é marcado a mercado todos os dias na Bolsa, porque o valor da cota patrimonial de um FOF é a soma
do valor de mercado de cada FII da carteira. Né? Então, duplo desconto, como o próprio nome diz que ele tem duas camadas de desconto, né, sendo negociado na Bolsa. Então, começando com a primeira camada, a gente compara o preço de mercado do FOF na Bolsa em relação à sua cota patrimonial. Né? Como eu já expliquei, essa cota patrimonial ela varia todos os dias, já que ela é marcado a mercado. Então, lembra do conceito do PVP que eu falei? Preço sobre valor patrimonial? Então, o FOF, quando tem o preço de mercado abaixo do seu valor patrimonial, ele está negociando com deságio ou com desconto. Né? Então, significa que se o investidor comprar na Bolsa todos os FIIs que ele possui em carteira, ele ganharia a cota patrimonial desse fundo. Mas como o investidor pode comprar essa mesma carteira de FII comprando a cota do FOF, que é o fundo de fundos, ele vai ter um desconto. Então, essa seria a primeira camada de desconto. A segunda camada é medida pelo PVP, né, da carteira de fundos imobiliários do FOF. Então, a gente tem lá shopping, galpão, escritório corporativo. Então, o valor de mercado desses FIIs ele está negociado abaixo do seu valor patrimonial, que é determinado pelo laudo de avaliação. Então, dessa forma, ao comprar a cota do FOF diretamente na Bolsa, é mais barato e mais simples do que comprar separadamente todos aqueles FIIs que tem dentro da carteira. Para usar número aqui, para ficar mais fácil, né, para quem está assistindo aqui entender, vamos imaginar então que o FOF tem um preço de mercado de R$ 90 na Bolsa de Valores. Cota patrimonial dele, R$ 100. Portanto, o PVP ele é de 0,9, tem um desconto de 10% abaixo do valor patrimonial. Então, essa é a primeira camada de desconto que eu acabei de explicar. Já a carteira de FIIs desse FOF, ele tem um múltiplo PVP de 0,8, ou seja, o valor de mercado dessa carteira está negociado 20% abaixo do valor patrimonial, que é determinado pelo laudo. Então, essa é a segunda camada de desconto. Então, quando você compra um FOF, né, na Bolsa, você está comprando uma carteira de FII com desconto total, que é a soma dessas duas camadas, né? O 10% que eu falei e o 20%. Né? A soma dele não dá 30, ele dá 28, porque é um desconto sobre desconto. Então, nesse exemplo aqui, você estaria comprando a carteira 28% abaixo. Edu, perfeita explicação sobre duplo desconto. E agora, passando para o dividend yield, como que calcula esse retorno? Legal, essa é uma conta mais fácil, né? Uma coisa boa, né? Já que é dinheiro na sua conta. Então, o dividend yield é uma conta de retorno em dividendos, é basicamente o rendimento que os FIIs distribuem para os seus cotistas, ponderado pelo preço da cota de mercado. Então, de novo, para dar um exemplo, né? Se a cota de um fundo imobiliário na B3 está custando R$ 100 no mercado, e o fundo paga R$ 1 por cota de dividendos no mês, o seu retorno mensal é calculado, né, pela divisão entre o dividendo de R$ 1 pelo preço da cota a R$ 100, né? Portanto, o retorno, ou yield em inglês, mensal, é de 1%. Mas como aqui no Brasil os juros são compostos, né, o retorno de dividendos anualizado é de 12,7% ao ano. Outra forma melhor para calcular, né, esse retorno de dividendos, até para suavizar que pode ter alteração, né, no dividendo ao longo de cada mês, é você somar quanto você recebeu de dividendo de fundo imobiliário nos últimos 12 meses e dividir pelo preço da cota de mercado do fundo imobiliário. Obrigada, Edu. Foram ótimas explicações. E obrigado você por acompanhar. Até a próxima. Valeu, pessoal. Obrigado. Até a próxima.